abençoe, meu amado. Nós temos muito que agradecer a Deus, não é verdade? Porque fomos enxertados na verdadeira oliveira. É Jesus Cristo, João capítulo 15, verso 1. Ele diz lá que Ele é a videira, né? Ele é a videira verdadeira. Ele fala. E Deus, o Pai, é o agricultor. Né? E ele diz que todo ramo que estiver na videira, que não der bom fruto, será cortado e jogado no fogo. Será jogado fora. Esses ramos somos nós, que fomos enxertados, não é verdade? Nesta videira, nesta oliveira verdadeira. É maravilhoso, você não acha, meu irmão? Você não acha que é uma coisa maravilhosa, uma coisa que nós temos esse legado maravilhoso, essa esperança? A volta de Jesus Cristo já se aproxima. Ele fez a promessa. Por isso, meu amado, eu quero que você comigo venha para mais uma passagem no livro de Atos, tá certo? O livro de Atos, no capítulo 20, sobre o que estava mostrando Jesus Cristo se identificando na Bíblia como sendo Ele que daria palavras para que nós possamos dar o nosso testemunho diante das autoridades. Mas aqui no capítulo 20 de Atos, no verso 28, eu quero que você leia comigo. Por quê? Porque aqui está escrito bem assim, Atos no capítulo 20, certo? Eu sempre gosto de ler um pouquinho mais antes do verso 28, né? Que é o verso que nós queremos. Vamos ler o verso 27. Diz aqui, ó. Pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Paulo está falando aqui, tá? No livro de Atos aqui, aqui está falando aqui o apóstolo Paulo, né? Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispo. Cuide do rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos colocou como bispos. Como bispos. Depois ele diz aqui, ó, para pastorearem a igreja de Deus. Para pastorearem a igreja. Que ele, o Espírito Santo, né, comprou com seu próprio sangue. Olha aí. E ele diz aqui no verso 29, sei que depois da minha partida, lobos vorazes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Ele está dizendo que depois da partida dele, lobos viriam, né, para o meio do rebanho e não ia poupar o rebanho. Verso 30. E dentre vocês mesmos, do meio de vocês mesmos, se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. A fim de atrair os discípulos, homens do meio do povo do rebanho. Iriam surgir homens que iriam torcer a verdade. Fazer a Bíblia dizer o que ela não quer dizer. Uma coisa é verdade, mas torce a verdade e coloca no lugar uma coisa distorcida. Ensinamentos errôneos, distorcidos. Lobos que se levantarão do meio do rebanho. Então, eu quero que você entenda isso. Mas o verso 28 está falando lá, né? Que ele comprou, o Espírito Santo comprou com o seu próprio sangue. E eu quero perguntar para você, meu amado, que me ouve nesta hora. Quem foi que nos comprou com o seu próprio sangue? Quem foi? Não foi Jesus Cristo? Mais uma vez, ele está se identificando. Certo?
É claro, ele é o enviado do Pai. Mas Jesus Cristo, ele recebeu o Espírito do Pai. E tudo que ele fez foi por meio desse Espírito. Por isso que ele diz, o Espírito Santo. Por isso que ele diz, eu. Por isso que ele afirma isso. Né? Mas nós sabemos que Jesus Cristo, todas as obras que ele fez foi pelo Espírito Santo, pelo Espírito do Pai. Então, quando eu pergunto, quem é para você o Espírito Santo? Você acha que o Espírito Santo, ele pode ser uma pessoa? A Bíblia não mostra que o Espírito Santo é uma pessoa. A Bíblia mostra que o Espírito Santo é o Espírito de Deus, do Pai, certo? Que vem para Jesus Cristo, o seu Filho, tá? E depois vem para nós. O Espírito Santo nós recebemos por meio de Jesus Cristo, o Filho, certo? Então, você acompanhe comigo. Agora, sobre este sangue que nos comprou, eu quero te mostrar, eu quero passar as passagens onde você vai confirmar o contexto, certo? Primeira passagem para você confirmar que ele está falando aqui, que o Espírito Santo nos comprou com o seu sangue. Você vai ver ali no Apocalipse, no capítulo 5, Apocalipse no capítulo 5, verso 9. Esta é uma passagem que faz uma diferença grande. Mas eu quero mostrar mais passagens para você, meu amado. Eu quero mostrar mais passagens para você. Essas passagens, elas estão aí em Hebreus, no capítulo 9, verso 12. Hebreus também, no capítulo 10, verso 19. Romanos, no capítulo 5, verso 9. Apocalipse 5, 9. Efésios, capítulo 1, verso 7. E capítulo 2, verso 13. Apocalipse capítulo 1, verso 5, verso 7, capítulo 7, verso 14 de Apocalipse, e também Apocalipse, Colossenses capítulo 1, verso 20, tá? Colossenses capítulo 1, verso 20. Aqui você vai encontrar essas passagens falando a respeito de quem foi que nos comprou com o seu sangue. Mas aqui no capítulo 20 de Atos, verso 28, Jesus Cristo está falando aqui, ó. Vou ler de novo para você entender. Isso aqui, ó. Cuide-se de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para dirigir o rebanho, para pastorearem a igreja de Deus, né? Que ele, o Espírito Santo, ele comprou com o seu próprio sangue. Olha aí. Então, nós sabemos que quem morreu na cruz foi Jesus Cristo, derramando o seu sangue para nos salvar. Se ele não tivesse vindo morrer na cruz, não tinha esperança de salvação para ninguém. Entendeu? Não tem esperança de salvação. Veja que o povo lá no Velho Testamento, na Velha Aliança, o povo matava o cordeirinho. Aquele cordeirinho representava Jesus. Tinha que levar um cordeirinho de 1 ano sem defeito até o templo para ser abatido. E o sangue do cordeiro era levado e derramado lá nos pés do altar e passado lá nas pontas do altar. Como depois o sangue daquele cordeirinho era levado para dentro do lugar santíssimo, onde era feita a expiação pelo pecado do povo. E o povo voltava para casa justificado por causa do sangue do cordeiro, que representava o cordeiro de Deus que viria um dia surgir para morrer na cruz. Então, quando chegou a plenitude dos tempos, Jesus Cristo nasceu lá, né, pelo poder do Espírito Santo, gerado no ventre de Maria,
E esperou o tempo que ele completou a idade dele começar o seu ministério. E quando ele começou o seu ministério, ele recebeu o Espírito Santo do Pai. Veio sobre ele quando ele pegou na Torá para pregar a primeira vez. O primeiro sermão de Cristo para os sacerdotes já foi pelo Espírito Santo. O Espírito Santo estava nele. Ele havia recebido o Espírito Santo lá no batismo. Depois de ter sido batizado por João, ele veio para pregar o Evangelho e ele pregou na Torá a primeira vez. E ali ele fala, ele confessa, Jesus Cristo confessa no livro de Isaías 61, verso 1. Ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele fala lá, para levar a mensagem, para curar os doentes, ele fala lá. Tá? Eu vou mostrar outros textos daí a pouco. Mas aqui você percebe, certo? Então, afirmar que o Pai é uma pessoa, que Jesus Cristo é outra pessoa, verdade. E que o Espírito Santo é outra pessoa, e diz que essa pessoa é a terceira pessoa, a Bíblia não me mostra. Porque é o Espírito Santo, a Bíblia me mostra que é o poder que vem do Pai. É o Espírito do Pai, porque ele fez tudo. Mas estava no Filho. Quando Deus criou tudo, todas as coisas, por meio de Jesus, Jesus nunca deixou de ser o meio. Por isso que quando você coloca essas três pessoas, você tira Jesus como meio. Certo? Você tem que ir ao Pai por meio de Jesus. Ele é o meio. O Espírito do Pai está nele e nós recebemos o Espírito do Pai por meio de Jesus Cristo. Tá certo? Então, Jesus Cristo, ele é o meio, o mediador. 1 Timóteo, no capítulo 2, verso 5. E Hebreus, no capítulo 9, verso 15. Jesus Cristo é aquele que fica mediando a nossa causa diante de Deus. Ele fica entre nós e Deus, tá? Por causa ele tem duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Então, Jesus Cristo, ele é o mediador. Ele é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é o mediador de uma nova aliança pelo seu sangue, agora no Novo Testamento. Nós temos hoje, a plenitude dos tempos, trouxe Jesus Cristo, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Com esse sangue, ele formou conosco uma aliança nova, uma nova aliança pelo seu sangue. Não mais com sangue de touros, de bode, como era na velha aliança, certo? Aquele povo antes da cruz irão ser salvos por causa da esperança que tinha no sangue do Cordeiro que viria justificá-los. Antes da cruz, eles acreditavam, criam e levavam o Cordeirinho para ser sacrificado em seu lugar. Então, agora nós hoje estamos após a cruz, depois da cruz. Nós estamos aí na plenitude dos tempos, quando Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, se revelou e derramou o seu sangue. Agora, resta saber quem hoje está nesta nova aliança pelo seu sangue. Porque esta nova aliança pelo sangue de Jesus Cristo, ela é baseada na guarda dos mandamentos. Dizer que não precisa guardar mandamentos, né, nenhum, né, ela é colocada na mente, no entendimento. Hebreus, no capítulo 8, verso 10, e também Hebreus, no capítulo 10. Lá fala da nova aliança, né, mostrando que a nova aliança está vinculada também com a guarda dos 10 mandamentos. É colocado na mente e no coração, certo? Colocado a lei na mente e no coração. Tá certo, meu amado? Então, eu quero que você compreenda aqui, porque eu estou prosseguindo na pregação e no registro da palavra de Deus nesses vídeos para que você seja edificado pela graça e a misericórdia de Deus. Porque não são por obras minha ou de ninguém. Eu sou apenas um transmissor. Apenas. Eu estou transmitindo o que está escrito somente. Mas você tem que ir pelo que está escrito. Porque eu estou indo pelo que está escrito. Certo? Eu não estou aqui para poder falar de mim mesmo. Jamais.
Eu estou aqui para mostrar e deixar registrado as maravilhas do Senhor, que está escrito na sua palavra. Tá, meu amado? Nós vamos para o próximo vídeo, porque eu tenho que pregar o que está ali anotado na minha folhinha, tá certo? Que Deus continue te abençoando, que Deus continue iluminando o seu entendimento. Eu respeito a sua fé, certo, meu amado? Eu sei que há um tempo para tudo. As pessoas que muitas vezes vai chegar uma mensagem na sua vida e essa mensagem vai causar um impacto muito grande e muitas vezes você ainda não percebeu o que está escrito. Mas eu quero dizer para você que não se escandalize, não precisa ficar apavorado, porque tem um tempo para tudo. O livro de Eclesiastes, no capítulo 3, está mostrando lá que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tá? Se você é uma pessoa sincera, se você é uma pessoa que teme a Deus, busque a Ele. Ele vai te mostrar, meu amado. Eu estou apenas aqui contribuindo com a pregação para que nós possamos ser edificados, tá bom? Que Deus continue te abençoando na fé que você vive e vai estudando a Bíblia e à medida que a Bíblia vai te mostrando, se não estiver certo, você deixa para trás. Vai largando que a bagagem desse mundo tem que ficar aqui. Nós temos que estar puro, purificado pelo sangue de Jesus e santificado pela palavra de Deus. Tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde. Que Ele ilumine a sua vida, o seu viver, a sua jornada na terra. Em nome de Jesus Cristo.